Olá, primeiramente, uma boa tarde a todos. Espero encontrá-los muito bem. Eu sou o Thiago Nadur e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de teoria geral do processo e direito constitucional. E hoje nós vamos abordar um tema também muito importante, que é o direito de ação, que é a ação em teoria geral do processo. Bom, antes, para a gente pontuar, é preciso se dizer que a ação faz parte da trilogia do direito processual, que é composta por jurisdição, ação e processo. A jurisdição nós já vimos na aula anterior, na revisão anterior, e que é o poder e o dever de julgar do Estado, tem o princípio da inércia, né, sobre o qual a jurisdição ela aguarda ser acionada, ser provocada por uma das partes para pleitear pelo direito material. E agora nós vamos estudar a ação e na próxima revisão nós vamos revisar o assunto que corresponde ao processo. Bom, então a ação é o direito propriamente dito de agir, de provocar, de acionar o Estado, provocar a jurisdição para prestar a tutela jurisdicional e analisar o contexto, analisar o conflito ou a necessidade da parte. Bom, então o conceito de ação nada mais pode ser resumido dessa forma: é o direito de exigir do Estado a prestação da tutela jurisdicional. É como se a gente pedisse ao Estado que resolvesse o conflito de interesses entre as partes por meio do processo, né, que veremos na aula posterior, na próxima aula, que o processo se trata de uma sequência, de um conjunto coordenado de atos, né? E nós veremos detalhe a detalhe dessa questão, revisando o que a professora já passou em aula. Bom, então vamos lá. Comecemos após o conceito a tratar das teorias da ação aceitas atualmente. Quando a gente diz aceitas, são aquelas que nós vemos em prática, refletindo e direcionando o ordenamento jurídico, seja o CPC, seja o CPP, né? Bom, então vamos lá. A primeira teoria, ela trata do sentido amplo da ação, do sentido amplo do direito de ação, qual seja, a ação é um direito de qualquer pessoa de acionar a jurisdição, qualquer que seja a pretensão ou conflito. É o direito de poder protocolar uma ação, de acionar, através de uma ação, a tutela jurisdicional competente, como já vimos também sobre competência. Então, nesse sentido amplo, qualquer um pode, portanto, é um direito subjetivo, é um direito autônomo, a pessoa tem autonomia, qualquer pessoa, e é abstrato, não se necessita que essa pessoa realmente tenha consciência da concretude desse direito. Ela pode suspeitar que ela tem esse direito e entrar com essa ação para isso. Portanto, nesse sentido amplo da coisa, é incondicionado o direito de ação. E agora nós temos aquele que é o sentido estrito, que é a teoria de Liebman, que ele diz assim: além do direito de acionar, que pertence a qualquer um, inclusive esse direito é garantido constitucionalmente, dando o direito à justiça gratuita àqueles que dela precisam para poder acionar a jurisdição e obter a tutela do Estado, mesmo sem condições de arcar com as custas do processo. Porém, além desse direito, num sentido estrito, o direito de ação também compreende o direito de receber uma decisão de mérito, né? Não basta só você ter o direito de provocar o judiciário para analisar a sua questão, também compreende o juiz de dar uma decisão de mérito para você.
seja favorável ou desfavorável, você tem direito a receber uma decisão de mérito. Aí que entra um detalhe, a grande diferença é essa. Já que você tem direito a receber uma decisão de mérito, tem condições. Portanto, o direito de ação no sentido estrito é condicionado. É condicionado a quê? É condicionado a se preencher dois requisitos, que são os direitos da ação, que no item 3 dessa revisão mesmo, nós vamos analisar com pormenores, com detalhes passados pela professora e pela doutrina e pela jurisprudência. Então, vamos lá. Quando a gente fala que, no sentido estrito, para você ter realmente o seu direito de ação, você tem que preencher duas condições, que são as condições da ação, legitimidade e interesse de agir. E nós veremos do que se trata a legitimidade, do que se trata o interesse de agir, logo, logo à frente. Porém, já é muito bom a gente ter em mente as condições da ação. Quando for perguntado quais são as condições da ação, nós temos que ter em mente que são duas: legitimidade e interesse de agir. E temos que memorizar, porque é muito importante. A natureza jurídica da ação gira em torno daquilo que nós já falamos, é o direito que desfruta o autor perante o Estado, né? de entrar, de ajuizar uma ação diante da jurisdição competente. É uma natureza constitucional. Temos aqui a menção do artigo 5º, inciso 35, que trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição, da tutela jurisdicional do Estado, né? Não se afastará de lesão ou ameaça a direito. Então, nós temos que é um direito de natureza abstrata, autônoma e é instrumental. Quando se fala instrumental, é porque são os instrumentos que nós recorremos, né, que as partes recorrem para colocar na questão a análise do mérito e do direito material pleiteado, né? Bom, e agora, falando precisamente da a ação penal ela já tem um perfil diferente, porque quando o criminoso descumpre o comando contido na norma penal, surge o chamado jus puniendi, ius puniendi. O jus puniendi é nada mais do que o direito de punir que pertence ao Estado. Então, no processo penal, o Estado exerce o direito de ação e, na maioria das vezes, é por meio do Ministério Público. É muito bom a gente lembrar que é na maioria das vezes, mas não unicamente por meio do Ministério Público, porque pode ser que haja questões que tendenciem a gente a assinalar que tem que ter necessariamente a presença da figura do Ministério Público nas ações penais, o que não é verdade, apesar de ser na maioria das vezes, o que não é verdade que é unicamente o Ministério Público que tem esse direito de iniciar uma ação penal. Como nós veremos também, salvo engano, no item de número 5, nós veremos também que temos dois tipos, e um deles é o Ministério Público e em outro, subsidiariamente, o Ministério Público. Mas é muito bom a gente lembrar que, na grande maioria das vezes, temos sim a presença do Ministério Público nas ações penais. Bom, então vamos lá. O direito ao devido processo legal, né, garantido sempre. E o processo penal ele é sempre necessário, ainda que o criminoso concorde com a punição a ele imposta, justamente pela necessidade da observação do devido processo legal e de outros princípios que nós já estudamos na revisão de constitucional, porque nós estamos tratando aqui do direito fundamental de liberdade, da liberdade de locomoção, né?
E, portanto, até mesmo quando o criminoso concorda, né, quando o réu concorda com a punição imposta, mesmo assim, o devido processo legal deve ser observado, porque nós estamos tratando de um direito indisponível, qual seja a liberdade de locomoção, um direito fundamental, né? Previsto na Constituição e tratados de que o Brasil é signatário e ratificou. Então, a partir daí, iremos agora para o tema que talvez seja o mais importante. Não gosto de dividir em graus de importância, mas é muito importante que a gente tenha as condições da ação bem fixadas na nossa mente. No artigo 17 do CPC, nós temos expressamente a previsão delas. Quais são as condições de ação de acordo com o CPC de 2015? Primeiro, interesse de agir. Em segundo lugar, legitimidade. Bom, tem essas condições. Se uma dessas não for constatada pelo juiz, prontamente ele tem que declarar carência da ação e extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, por isso digo da importância da gente saber muito bem quais são e os detalhes das condições da ação. Bom, então vamos lá. Do que se trata o interesse de agir? O interesse de agir, no caso concreto, deve-se responder duas perguntas. Primeiro, a ação é realmente necessária? Acionar o judiciário é realmente necessário? É a única via? O que quer dizer isso? É que se for o único meio, se a lei obrigar ou a lei não permitir que se resolva essa questão de outra maneira, ou se a outra parte resistir em satisfazer a pretensão, essa ação realmente será necessária. Caso contrário, outras vias se antecederão à ação. E aí ocorrerá a falta de interesse de agir, portanto, ocorrerá o que acabamos de conversar, que é o seguinte: será declarada a carência da ação e extinção sem resolução de mérito. A segunda pergunta é: a ação iniciada é adequada? Essa ação é realmente a via certa para se exigir aquele direito, para resolver aquela queixa, para corrigir aquele mal? Por exemplo, uma pessoa que alega adultério, ela não pode solicitar anulação do casamento, porque, como já vimos em direito de família, a anulação do casamento não tem como uma das possibilidades ou das causas o adultério. No caso do adultério, se a pessoa não quiser mais continuar, profundamente ela sente que não tem mais como continuar com o casamento, a ação será de divórcio. Então, é isso que o direito diz quando falamos em adequação da ação. A ação é adequada se ela realmente for aquele instrumento para se atingir o objetivo. Como no exemplo, não se pode, alegando adultério, se entrar com uma ação anulatória do casamento. Não é o adequado, não é a ação adequada para se alegar esse tipo de fato. Para esse fato, a ação adequada será uma ação de divórcio. E resumidamente, trata-se disso, o interesse de agir. Então, a gente tem que fazer duas perguntas no caso concreto. É realmente necessário? A lei exige que seja assim? A lei não permite outra forma? A parte está resistente, nega realmente satisfazer aquela pretensão? Tá? Essa ação é realmente a ação adequada para se chegar naquele objetivo? Se nós tivermos isso, temos já um requisito, que é o interesse de agir.
Agora nós temos a legitimidade. A legitimidade, ela tem uma regra e as exceções. E, como sempre sabemos, as exceções são muito cobradas. Então, vamos lá. Qual é a regra da legitimidade? Legitimidade, quando a gente fala de legitimidade, a gente fala sobre quem é o titular da ação, de quem é a titularidade daquele direito. Porque só o titular daquele direito poderá pleitear o direito que é próprio em nome próprio. Então, a regra é o artigo 18 do novo CPC. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. É aí que entram as exceções que nós veremos a partir do slide seguinte. Então, nós temos aqui que a legitimidade, sendo aquele direito de pleitear direito próprio em nome próprio, perdão, ela é dividida em dois tipos. A legitimidade ativa, ou seja, a legitimidade para ser o autor, para propor a ação, para agir, e a legitimidade ativa, a legitimidade para ser réu, requerido, para ser o titular da obrigação correspondente ao que o autor está exigindo na ação. Então, temos essas duas faces da legitimidade. Tem a legitimidade para ser o autor e a legitimidade para ser o réu ou requerido, por exemplo. E agora vamos tratar das exceções à legitimidade, muito cobradas, muito importante de nós fixarmos também esse conteúdo. Então, vamos lá. Temos duas modalidades de exceções em que o direito permite o pleito em nome próprio, porém na defesa de direito alheio, quais sejam legitimação extraordinária, né? Vai ter algum legitimado extraordinariamente que não seja aquele titular original do direito, quando essas duas modalidades somente quando a lei autorizar. E substituição processual. Agora nós vamos ver o que são essas duas classes de exceções à legitimidade. Bom, primeiro, nós temos o exemplo da ação popular. Ação popular, que nós temos lá no artigo 5º, que nós já estudamos nas primeiras aulas de direito constitucional, né? Nos direitos individuais coletivos, né? Cláusulas pétreas, inclusive. Então, nós temos aqui uma ação constitucional, que é a ação popular. Quem é o legitimado? O legitimado é qualquer cidadão, ou seja, aquele que detém direitos políticos, né? Aquele que pode votar, ser votado, né? Que não está condenado, com sentença transitada em julgado. Então, nós temos aqui o cidadão legitimado a defender qualquer interesse, perdão, é qualquer cidadão legitimado a defender o interesse da administração pública, e ele faz isso em nome próprio. Então, nós temos aqui uma exceção, porque se a regra é direito próprio em nome próprio, nós temos aqui direito da administração, ou seja, direito alheio, coletivo, em nome próprio. E eu coloquei aqui um pequeno textinho, que eu vou até ler, para que a gente já tenha também mais um entendimento do que é a ação popular. A ação popular, ela é uma ação constitucional posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou seja, autarquias, empresas públicas, etc., à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ou seja, quando a moralidade administrativa,
o meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, eles forem lesados de alguma forma por uma autoridade, entidade pública, caberá ação popular e o legitimado é qualquer cidadão. Qualquer cidadão poderá pleitear, portanto, em nome próprio, um direito coletivo, um interesse público. Então, nós temos aqui a legitimação extraordinária. E um exemplo de legitimação extraordinária é a ação popular prevista no artigo 5º. Nós temos também outro exemplo da legitimação extraordinária nas ações penais privadas. Porque, assim, o direito de punir, ele é do Estado. Então, na ação penal privada, a pessoa, a parte, o indivíduo, ele postula em nome próprio por um direito do Estado de punir, né? De algo que aconteceu com ele e, enfim, ele postula em nome próprio por um direito, pelo reconhecimento do direito que é do Estado, o direito de punir que o Estado detém. Então, é nada mais do que isso. Aqui tem uns detalhes depois para que nós possamos estudar em casa. Temos artigos referenciados aqui. E esse direito, por excelência, ele será exercido pelo ofendido. E o ofendido, ele aciona na ação penal privada, né? Porque nós temos dois tipos. Temos a pública e a privada, né? Nós veremos mais para frente sobre a pública, que se divide em condicionado e incondicionado. Mas agora, para que a gente apenas saiba que um exemplo de legitimação extraordinária, ela ocorre quando temos uma ação penal privada. A pessoa, ela está legitimada a pedir por um direito que é do Estado de punir. Ela pede para que o Estado exerça seu direito de punir. É um particular postulando por um direito alheio, um direito da administração do Estado. Bom, agora, outra exceção à legitimidade, que é quando pode-se postular em nome próprio por um direito alheio, é a substituição processual. E a exemplo de substituição processual, nós temos a ação civil pública, onde apenas aqueles legitimados podem propor, quais sejam MP, Defensoria Pública, a União, os estados, municípios, DF, associações autorizadas por lei. Elas protegem direitos de certas coletividades, ou da administração pública, ou de qualquer pessoa física ou jurídica que pode ser réu na ação. Então, só para a gente pontuar melhor, é o seguinte: na ação civil pública se defende direito de certos coletivos, de certas coletividades, como, por exemplo, no direito do consumidor. Temos um problema na fabricação de um carro. Esses legitimados podem ser substitutos processuais daqueles que compraram aquele carro com defeito. Ele pode defender de forma a substituir, e em nome próprio, ele vai substituir para defender interesse alheio, para defender o direito daquele grupo de consumidores. E é por isso mesmo que nesse tópico de baixo se menciona um CDC, porque é um dos exemplos mais utilizados, é quando a gente usa de exemplo para lembrar que na ação civil pública, o Ministério Público e esses outros legitimados, eles podem defender
os direitos de certos coletivos, de certos grupos. Tá, nós até adiantamos esse comentário aqui, essa resposta. Qual é essa pergunta? E quando faltar qualquer uma das condições da ação? Quando faltar interesse de agir, quando o juiz verificar que falta legitimidade à parte, o que acontecerá? Foi até o que a gente já pontuou logo no começo. O juiz, de forma mais rápida possível, ele deve de ofício declarar a carência da ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porque se não foram preenchidas as condições da ação, ele teve direito à ação, mas ele não terá direito à decisão de mérito, porque se ele não é legitimado, se ele não tem interesse de agir, não pode o judiciário emitir qualquer resultado ou apreciar o mérito daquela ação, uma vez que ele não preenche os requisitos limitadores do direito de ação. Então, esse é o grande ponto. Então, a carência da ação ocorre quando um dos requisitos das condições da ação não forem preenchidos. Não há legitimidade, não há interesse de agir, o autor carece de ação. Ele não vai poder ter ação, não vai poder agir. Ele pôde pedir, mas se constatou que por não apresentar uma ou ambas as condições da ação, ele não poderá ter analisado o mérito daquela questão. Bom, identificação da ação. Os elementos da ação agora nós vamos tratar, que são muito importantes também. Quais são os elementos da ação? As condições nós já vimos, legitimidade e interesse de agir. E agora os elementos, partes, causa de pedir e pedido. Então, uma coisa são os elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. E outras são as condições da ação. Aqui, agora nós abordaremos, então, os elementos da ação, partes, causa de pedir e o pedido. Bom, primeiro as partes. As partes são o polo ativo, polo passivo, certo? Isso que eu digo é quando estamos tratando de processos da jurisdição civil. Quando é o processo penal, são partes também o MP e o querelante, e o acusado e o querelado. A causa de pedir. O que causa o motivo de pedir? Qual é a causa? O que origina, no caso concreto, a causa para pedir para o juiz o provimento? São os fatos narrados na inicial, são os fatos narrados em juízo. Então, o que constitui a causa de pedir não é a qualificação jurídica, é o fato em si, é o que aconteceu naquele caso concreto que origina reflexos no ramo do direito que precisam ser apreciados pela jurisdição. Então, nós temos também, na causa de pedir, nós temos lá na inicial os fatos, né, dos fatos e logo depois do direito. Essa outra parte que complementa os fatos, ela apresenta os fundamentos jurídicos, mas não é a mera reprodução literal do texto da lei. Na verdade, os fundamentos jurídicos, eles estão ali reforçando, demonstrando as mudanças que aqueles fatos narrados causam no mundo jurídico. Aqueles fatos que realmente provocaram motivos para se provocar a jurisdição. E o pedido é justamente o que conclui, né, o que fecha, por exemplo, uma petição inicial,
quando se pede realmente qual provimento se quer que o Estado ofereça, que o Estado dê, né. Então vamos lá. Agora, a classificações da ação. A a classificação das ações, ela parte, do conceito de provimento, que o provimento nada mais é que um pedido de que o Estado dê uma certa ordem, que o Estado chegue a uma certa conclusão. Então, as classificações que nós vamos ver primeiro é de uma ação classificada de acordo com o provimento que se pede para a tutela jurisdicional, que se pede para o juiz. Bom, classificação da ação no âmbito civil. De acordo com o provimento solicitado, nós temos dois tipos de ação: ação de conhecimento e ação executiva, não é mesmo? O que é a ação de conhecimento? É aquela ação que o nome é bem sugestivo, aliás. Ela visa o provimento do mérito, dizer se o direito assiste, se não assiste, se assiste parcialmente, a quem assiste. Então, essas ações é para se conhecer o direito, para se prover o mérito. Então, no caso da ação de conhecimento, elas podem ser meramente declaratórias ou elas podem ser constitutivas, né? Constitutivas, quando falamos constitutivas, ela vai é aquela ação que vai analisar as provas para constituir o direito, para se encontrar, se analisar através da decisão motivada do juiz, princípio que nós também já estudamos, já revisamos por aqui, ou podem ser ações condenatórias, né? Ações que condenem a uma obrigação de fazer, a uma reparação, enfim. E temos também, no provimento, em relação ao provimento, uma outra classificação além da ação de conhecimento, que é a ação executiva. É aquela que visa o provimento satisfativo, ou seja, que visa fazer com que se cumpra a sentença, que se satisfaça de fato aquela parte. Bom, no processo de conhecimento, se decidiu, o juiz decidiu, sentenciou que o autor tem direito sim ao direito que ele pediu. A ação executiva ela vai fazer com que o réu dê aquilo, que o réu cumpra, que o réu execute o que o juiz ordenou, que se satisfaça a pretensão do autor de fato. E nós temos outra classificação, nós conhecemos também, que é a classificação da ação de acordo com a pretensão do autor. Ou seja, ações patrimoniais, ações imobiliárias, ações imobiliárias. Essa classificação não pode ser aplicada à matéria penal, porque a pretensão é sempre a mesma, é a punição do infrator pelo Estado. É o jus puniendi, que nós vimos há uns slides atrás. Então, de acordo com a pretensão do autor, é uma ação patrimonial, ele quer reivindicar certos direitos relacionados ao seu patrimônio. Vai caber para o civil, para o âmbito civil. Agora, quando a pretensão é punir, sempre será no direito penal a mesma pretensão, não varia a pretensão, né? Como se varia tanto no direito civil. Mas, lembrando que na ação penal nós temos também a fase de conhecimento e a execução penal. Bom,
A classificação da ação penal. Agora chegou aquele momento da gente entrar nesse assunto. Então, de acordo com o sujeito que promove a ação pode ser pública ou ela pode ser privada. Se ela for pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça ou do Ministério Público. O ministro da Justiça está no artigo essa possibilidade de, de condição, de representação do ministro da Justiça está disponível no artigo 100, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, o que nós temos aqui? Quando a gente fala se uma ação pública ela é incondicionada ou se ela é condicionada, de uma forma bem, assim, tentando explicar de uma forma bem prática, né, para a gente fazer essa revisão sem muitas palavras que dificultem aquela chegada até o conceito mesmo da coisa. Uma ação pública incondicionada é assim, não se exige não exige condição nenhuma. Essa ação ela tem que ser levada ao judiciário. Agora, a condicionada depende se o ofendido vai querer ou não propor ação. Então, essa é a diferença. A ação pública condicionada precisa dessa condição. O ofendido vai querer ou não? Vai querer pleitear pelo direito de punir? Ele vai querer exigir que vai querer pedir ao Estado ou não? Nos crimes cuja ação pública ela é condicionada a isso, a representação do ofendido. Se aquela pessoa que se sentiu lesada, se ela vai querer ou não entrar com essa ação. Agora, incondicionada, não precisa do ofendido querer ou não. Ela tem que ir por conta da gravidade do bem jurídico lesado pelaquela conduta do réu ou do agente do crime. Pois bem, e na ação privada, que nós até já pontuamos no começo, ela, ela não tem não tem a participação prioritária, digamos assim, do Ministério Público. É o próprio ofendido que entra mesmo, não aciona o Ministério Público como na ação pública, e é uma ação exclusivamente privada. Ela pode entrar como subsidiária da pública também, quando, por algum motivo, não há representação do Ministério Público, a pessoa pode entrar subsidiariamente se o órgão público legitimado não entrar com essa ação. Então, agora, para fechar nosso raciocínio aqui, nós temos o item número 6, que é a defesa do réu. Defesa do réu tem um termo muito interessante, que vocês, claro, já viram com a professora, mas é o que a gente pode dizer assim, também, de uma forma mais simples, como se fosse o contrário da ação. A ação é o autor que faz, a exceção é o réu. É o direito do réu de se defender, é o direito do réu de responder. Então, a exceção é um direito de rebater a ação. Exceção é um direito do réu em contraposição à ação, a ação ajuizada pelo autor. O autor ajuiza a ação, vem o réu e exerce o seu direito à exceção, o seu direito a se defender. É muito comum, quando a gente fala em exceção, a gente lembrar da contestação, né? Logo após todos os atos ordenados do processo que correspondem
a petição inicial, logo depois, seguindo o decurso do processo, nós temos lá que se abre o prazo para contestação do réu, né, que é onde ele vai exercer o direito dele de exceção. E tem uma informação muito interessante que é assim, quando o réu, além de se defender, ele também quer acusar o autor, aí o réu pratica ação e o autor ele vai praticar exceção, porque aí o réu acusou, pontuou algo, além de se defender, o réu também acusou o autor. Então, aí é o contrário, o autor vai realizar a exceção e o réu ele praticou um direito de agir também. Mas é isso. Então, a exceção é o contrário da ação, digamos assim. Então, o autor tem o direito de ação, via de regra, e o réu tem o direito de exceção, que é o seu direito de defesa. E, excepcionalmente, o réu também pode vir a acusar o autor, tendo ele agora direito de agir, e o autor que vai ter que se defender vai ter o direito à exceção. Excepcionalmente isso acontece, mas a regra é o autor tem o direito de ação e o autor ele tem o direito de exceção. Bom, encerro por aqui, agradeço a todos e gostaria de dizer que nós iremos colocar questões, tá? Sempre estão atualizando a página da monitoria no Instagram com questões, e é lá que nós vamos também levar questões para reforço desse conhecimento aqui, tá? E para qualquer dúvida também, por gentileza, peço para vocês que não fiquem em dúvida, acionem a monitoria, próprio professor também, mas a monitoria está totalmente à disposição para que a gente possa enviar para vocês materiais complementares ou para que a gente possa dar qualquer tipo de suporte, porque é para isso que a gente está aqui, tá bom? Vai ser um grande prazer conversar com quem quiser se aprofundar, e é assim que a gente evolui. Então, um grande abraço a todos vocês e fiquem bem. Para o que precisar, estamos totalmente à disposição. Um grande abraço.